Ok. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Ponto a Ponto. Eu sou Neto Batista e hoje nós temos a felicidade de receber a Ivana Raiski, trabalhadora, né, da Federação Espírita do Estado de Goiás, que está aqui conosco em João Pessoa neste final de semana para participar de um encontro dentro da área da comunicação social espírita. Ela que também, além de ser trabalhadora da Federação de Goiás, também está atuando aí junto com o nosso irmão André à frente, né, da comunicação em nível nacional. Então é um motivo assim de muita alegria, de muita felicidade, Ivana, ter você aqui conosco. Seja bem-vinda às nossas terras paraibanas. Né? Muito obrigada, Neto. É uma alegria sempre muito grande estar aqui na Paraíba, onde a gente tem amigos tão queridos. E já pela segunda vez aqui na Federação, no programa. Muito feliz com a oportunidade. Que bom. E hoje a gente conversava, né, bateu um papo com o Gianni para a gente ver a questão da abordagem. E eu vi que tem um vídeo, inclusive, no Facebook, no YouTube da Federação Espírita de Goiás, de um trabalho que você realizou falando sobre a questão da influência dos espíritos em nossas vidas. Sim, né? sim. E aí é justamente esse o nosso mote, né, de hoje, para a gente poder conversar, falar um pouco sobre essa influência, como é que ela acontece. E eu começaria já perguntando para você, como é que funciona, Ivana, essa influência espiritual para a gente que está aqui encarnado? Bom, vamos lembrar o seguinte, nós somos espíritos encarnados, que estamos convivendo com espíritos desencarnados, que estão aqui conosco, convivem conosco o tempo inteiro. A única diferença é que nós estamos hoje revestidos de um corpo de carne e eles já não estão mais nesse corpo, estão vivendo numa outra dimensão, no plano espiritual. Então, a influência entre os espíritos, ela acontece o tempo inteiro, não é? Tanto de encarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, nós nos comunicamos o tempo inteiro. Mesmo que quando a influência do desencarnado sobre o encarnado, muitas vezes, ela não é percebida. Mas os desencarnados, como eles estão convivendo conosco, e eles nos querem bem ou não, eles influenciam as nossas vidas, não é? Então, isso é uma coisa muito natural. Faz parte dos relacionamentos. Contigo, assim, a gente tem essa expressão que as pessoas falam, né? Ah, mas isso é do sobrenatural. Tem alguma coisa de sobrenatural nisso? Nenhuma coisa de sobrenatural, é muito natural. Porque, veja bem, nós somos indivíduos, hoje vivendo essa experiência física aqui, mas que após a morte do corpo, com a desencarnação, continuaremos vivendo e sendo nós mesmos, né? Com os mesmos instintos, com as mesmas propensões, a nossa personalidade continua a mesma. E é natural que nós nos interessemos pelas pessoas que permaneceram aqui na matéria, na vida corporal. Então, esse intercâmbio entre os espíritos, ora encarnados com os desencarnados, ele é natural. É normal que isso aconteça. É claro que a gente sabe que esse intercâmbio acontece não só com os afetos, mas também com os desafetos, né? Aquelas pessoas que por algum motivo não gostam de nós e não nos desejam o bem, elas também têm a possibilidade de se aproximarem, se nós permitirmos, e buscarem nos influenciar. E você levantou um outro ponto também interessante, que é clareando esse assunto, a influência, porque muitas vezes a gente imagina que a influência ela só acontece de lá para cá, né? Então, um espírito que de repente se aproxima de alguém que está encarnado para um processo de influenciação, que pode ser bom e pode não ser bom, mas também o oposto é verdadeiro. Também o oposto é verdadeiro. Nós encontramos em diversas obras, e André Luiz especialmente, eu não me recordo agora em qual obra, não me lembro se é Missionários da Luz, você pode até me ajudar, em que ele fala de um caso de uma encarnada que sofria um processo obsessivo, e quando o espírito em questão, que era o acusado de ser o obsessor, né, daquela mulher, ele é procurado, ele diz assim, não, mas é o contrário, ela é que não me deixa, ela é que me chama o tempo inteiro, eu não tenho paz, porque ela fica o tempo inteiro atrás de mim. Então, na verdade, a obsessão e essa influenciação, ela pode ser. Nem sempre algo que a pessoa tem consciência, né, Neto? Por exemplo, desencarna um ente querido, o pai, uma mãe, um filho, e nós ficamos o tempo inteiro recorrendo a essa pessoa, buscando, querendo que ela esteja junto, querendo que ela faça algo por nós, e nem sempre ela está nessa condição. Então, nós estamos, de alguma forma, constrangendo, prejudicando essa pessoa, porque ela fica aflita,
ansiosa para nos ajudar, mas nem sempre ela tem essa condição, não é? Então a influência ela ocorre também dessa forma. Essa condição da influência, assim, a gente fala que nós estamos naturalmente todos, né, protegidos também, primeiro pela misericórdia e pelo amor de Deus, que nos acolhe a todos. Mas lembrando que essas relações que existem, elas têm uma razão de ser e a gente precisa sempre, aí sim, buscar esse movimento de harmonia que nós precisamos ter conosco e com o próximo, né? Seja esse próximo encarnado ou desencarnado, para que a gente possa seguir na nossa estrada de evolução. E quando a gente fala em relação aos espíritos protetores, tem uma questão que às vezes vem, né? Mas os espíritos protetores, no caso, todos nós os temos, até como a gente vê no Livro dos Espíritos. Por que eles permitem, então, que aconteçam influências que não são influências assim tão interessantes para a gente? Por que eles permitem que a gente seja, de repente, obsidiado, perturbado? Por que eles não intervêm? Pois é, essa é uma questão complexa, né? Porque, a princípio, a gente pensa realmente isso. Se eles estão aqui com a missão de nos protegerem, por que permitem que certas coisas aconteçam conosco? Primeiro, nós vamos refletir que nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Então, nós temos o poder de escolha. Os nossos espíritos protetores, assim como aqueles que também não são nossos amigos, que desejam nos influenciar para o mal, eles tentam nos influenciar. Mas nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não essa influenciação. Se eu me sintonizo com a mesma faixa vibratória do meu espírito protetor e ouço os conselhos que ele me dá, não é? Eu estou me protegendo porque eu estou sintonizado no bem, com alguém que quer o meu bem, eu escuto os seus conselhos de forma intuitiva e eu começo a seguir aquilo que ele me aconselha. Mas não é isso que acontece sempre. Muitas vezes o nosso espírito protetor está ali dizendo assim, toma cuidado, não começa a beber, porque você sabe que você tem um passado lá na bebida, você tem essa fragilidade, não faça isso. Mas de repente eu digo assim, mas que mal tem, não é? Eu só bebo socialmente, qual é o problema de beber? E eu não escuto. Aí eu abro o campo para que um outro irmãozinho que ao desencarnar levou consigo o problema do alcoolismo e que vê junto comigo a oportunidade ainda de se beneficiar com os eflúvios emanados pela bebida que eu ingiro, esse irmãozinho chega e diz assim, que bobagem, vamos beber, qual o problema? Não é? E eu tenho o livre-arbítrio de ouvir o meu protetor ou não. Quando eu não ouço, muitas vezes eu me vejo em situações difíceis porque eu não quis seguir os seus bons conselhos, né? Agora tem um outro aspecto, o aspecto da culpa. Nós trazemos muitas vezes gravados em nós o sentimento de culpa muito profundo por coisas que fizemos no passado e para as quais nós ainda não nos perdoamos. E em função dessa culpa, nós nos tornamos frágeis diante daqueles que foram as nossas vítimas, digamos assim, que se tornam nossos algozes. E esse sentimento de culpa muitas vezes acaba nos levando para situações em que voluntariamente a gente se coloca na dificuldade, porque a gente acredita que é merecedor daquilo. Não é? Nós ainda não compreendemos que o amor ele tem a finalidade de nos ajudar no resgate das nossas faltas de uma forma muito melhor, não é, do que sofrer. Então, ao invés de optar por amar, por fazer o bem, para reparar o erro do passado, a gente se sente culpado e acredita que precisa sofrer, que precisa passar por aquela dificuldade para reparar aquele mal. Então, é muito de escolhas, nós escolhemos, mesmo que de forma inconsciente, enquanto estamos aqui encarnados. Esse ponto que você colocou agora, ele realmente é muito importante. Nós vemos que em algumas relações, e isso é muito presente, pessoas as quais elas julgam, por exemplo, né, que prejudicaram outras pessoas que já não estão mais aqui. E a gente sabe que às vezes a consciência de culpa ela termina comprometendo inclusive até a própria condição de equilíbrio, de restabelecimento da pessoa, de uma reorganização para poder seguir adiante. Para quem está nessa circunstância, o que poderia ser considerado uma proposta interessante, olhando para o futuro, pensando nesse lado espiritual? Qual a maneira de fazer uma compensação com alguém que já desencarnou? Vamos lembrar que aquele que desencarnou,
ele só não está mais na carne, ele permanece vivendo, ele continua com os mesmos sentimentos e nós podemos nos comunicar com essa pessoa. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos o nosso erro, percebermos que erramos, conversarmos mentalmente com essa pessoa, enviando esses sentimentos de reconhecimento de erro, né? De pedido de perdão, de desculpas, de que vou procurar reparar de alguma forma, porque veja bem, Neto, muitas vezes, se eu errei com você, eu não tenho naquele momento a oportunidade de reparar com você o erro. Mas eu posso fazer o bem para uma outra pessoa numa situação semelhante, que é uma forma de mostrar que eu aprendi a lição, que eu não devo fazer aquilo, não é? Então, direcionar para esse espírito ao qual eu prejudiquei esse pedido sincero de perdão, de arrependimento. Mas aí, às vezes, eu penso assim, mas e se ele não me perdoar? Aí já é outro problema, aí já é um problema dele. Porque eu preciso estar em paz com a minha consciência e mudar a minha trajetória. Deixar de fazer aquilo que eu já vi que é errado, que não foi bom. Eu mudo a minha trajetória, começo a fazer o bem, então eu estou no caminho certo. E aquele que não me perdoa, ele vai acabar percebendo que se ele perdoar também para ele é muito mais interessante, né? O nosso companheiro Rossandro, nosso amigo paraibano de Campina Grande, Rossandro Klinge, ele tem uma obra muito interessante que é Auto-Perdão, o aprendizado necessário, onde ele fala muito dessa questão de nós aprendermos a nos perdoarmos também, porque nós somos seres em perfeição, em processo de perfeição, não perfeitos. Você falou nessa questão na relação entre aquele que está aqui, né, e o que já desencarnou, e a gente sabe que há muita confusão, as pessoas ainda se referem inclusive como demônios, né? Essa inclusive é uma fala que vem do tempo do próprio Jesus. E ele colocou para os seus discípulos, né, num determinado momento em que ele permitiu que eles fossem já no sentido de divulgar a mensagem ali para aqueles que estavam mais próximos, para que eles pudessem ir para anunciar a boa nova, e os deu autorização inclusive para expulsar os demônios, né? Trazendo isso para a nossa análise de hoje, esse assunto também está conectado com essa realidade? Como é que é esse expulsar os demônios aí dentro dessa perspectiva? Primeiro é importante nós entendermos o que é o demônio para nós, né? Com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, como é que nós encaramos os demônios? Na verdade, os demônios são espíritos como nós. Talvez nós sejamos considerados demônios por outros, né? São os nossos irmãos que ainda, muito apegados à matéria, não conseguiram se livrar dos vícios morais. E que muitas vezes, estando no plano espiritual, voltam como cobradores de débitos de suas vítimas que se tornam os obsidiados. Então, por exemplo, no tempo de Jesus existem inúmeras passagens em que Jesus fez um processo de desobsessão, porque havia ali um espírito influenciando a vida daquela pessoa, se sentindo no direito de cobrar e exigir, e Jesus, com a sua autoridade moral, ele afastava aquele espírito, mas ele dizia para a pessoa, não peques mais. Ou seja, mude o seu pensamento, porque se você der oportunidade, o cobrador volta, não é? Então, essa autoridade... Volta numa situação, às vezes, até mais complicada. Às vezes, até mais complicada. Então, essa autoridade para expulsar demônios, na verdade, a gente entende que é uma autoridade moral, não é? Que nós temos que ter. Mas não adianta nada Jesus chegar, expulsar o demônio, mas eu mentalmente continuar conectado com ele, com esse espírito. Aí volta aquilo que nós falamos, o processo de culpa, volta a nossa imprevidência, porque eu acredito que se alguém veio e me curou, expulsou o demônio do meu lado, eu posso voltar a ter uma vida errônea, continuar fazendo tudo da forma que eu fazia, de forma equivocada, que está tudo bem. E não está. Se eu não mudar a minha conduta, o problema volta e às vezes de uma forma mais grave, não é? Então tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Na verdade, isso é um processo de diálogo entre encarnado e desencarnado, no sentido de afastar essa influência negativa de um sobre o outro. A gente vê esse detalhe da influência, porque na época, inclusive, há uma passagem que os discípulos tentam afastar uma determinada situação de obsessão e não conseguem, né? E aí vão até Jesus e depois Jesus esclarece para eles que para aquela classe de espírito, né, era necessário, no caso aí, o jejum e a oração. E aí na verdade não é o jejum do alimento, né? De fato a condição moral que havia de ser necessária ali para que de fato, através da autoridade, ele pudesse então
promover aquele afastamento. É como você, por exemplo, as nossas reuniões mediúnicas espíritas, né? Em que em determinados momentos nós dialogamos com os espíritos que vêm, se manifestam ali, e o dialogador, ele não deve usar de autoridade impositiva, porque isso não funciona, não é? De violência, de aquela linguagem dura. Pelo contrário, o que vai realmente tocar o espírito que chega ali, muitas vezes revoltado, com ódio, é o contrário, é o sentimento de amor, de amorosidade. E não só naquele momento, é o espelho da vida daquele dialogador, não é? Então, quando o espírito percebe, acompanhando aquele indivíduo no seu dia a dia, que ele realmente se esforça para ser uma pessoa boa, para fazer o bem, quando ele retorna na reunião mediúnica, ele diz assim: olha, em você eu acredito. Porque eu percebo a autoridade moral quando você fala comigo. Porque você fala algo que você vive lá fora, não é? Então, é o nosso desafio, é o jejum e a oração. É nós ficarmos vigilantes, orar e vigiar o tempo inteiro para que sejamos coerentes com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos. E dentro dessa relação, Ivana, como é que fica esse olhar na direção do espírito que a gente classifica como obsessor? Aquele que está ali perturbando, porque normalmente há essa tendência, né? A gente olha para a pessoa que hoje é a vítima e olha para aquele que está ali no processo de perseguição e há uma tendência de responsabilizar aquele que está vivendo a perseguição, né? O que está realizando a perseguição. De fato, 100% da responsabilidade é do obsessor? Com certeza não, né, Neto? Nós falamos aí dessa questão do livre-arbítrio e da sintonia. Eu me recordo agora de um caso narrado pela psicografia da Ivone Pereira, onde ela conta a história de Leonel e os judeus, no livro Dramas da Obsessão. Então, Dr. Bezerra se vê diante de um caso de obsessão grave, sério, e ele vai buscar as causas daquele processo obsessivo, né? Então, ele vê um determinado momento da vida daquele grupo de espíritos em que os obsessores de hoje foram as vítimas de ontem, né? Mostrando o porquê daquele ódio que eles nutriam por aqueles personagens que estavam numa outra reencarnação, mas que foram identificados, embora num corpo diferente, num outro momento, foram identificados. Então, trabalha-se toda essa questão do que aconteceu no passado, que gerou aquele sentimento de ódio, não é? Para que esses vínculos se desfizessem. Então, na verdade, nós vamos lembrar, não existe injustiça. Se eu passo hoje por um processo desse, certamente eu abri em algum momento campo ou brecha para que isso acontecesse, não é? É claro que nós não vamos dizer assim, mas então é merecido. Então você fez o erro lá no passado, agora você está pagando. Não, porque na verdade Deus é que faz a justiça é divina. Quem somos nós para achar que nós vamos aplicar a justiça sobre o outro? Porque nós também não somos perfeitos. Então não nos cabe cobrar do outro o que ele fez de errado. A própria vida vai cobrar isso da pessoa pela sua consciência. Não é? É uma questão de aprendizado. Então existem vinculações muitas vezes que a gente não faz nem ideia que estão ali motivando aquele tipo de obsessão. E por outro lado, nós todos também temos as nossas almas queridas, né? Aqueles que às vezes já se encontram até em outras esferas mais avançadas que a nossa e continuam nos querendo bem, nos amando. Então, nossos vínculos, na verdade, se perdem aí pela estrada da evolução espiritual, né? Com certeza. E isso é o melhor, né? Porque quando a gente fala de influência espiritual, a gente sempre pensa que nós estamos nos referindo apenas à influência negativa. Mas a influência positiva ela é muito forte na nossa vida. Porque além daquele nosso espírito protetor, que é aquele que fica conosco durante toda a nossa reencarnação, nós temos espíritos amigos, queridos. Não só dessa reencarnação, que já desencarnaram como parentes ou amigos, mas também amigos que conviveram conosco em outras épocas. E que muitas vezes nós nem nos lembramos deles aqui. Mas eles se lembram de nós e estão nos acompanhando. Então existem muitos bons espíritos nos acompanhando, torcendo por nós, nos influenciando positivamente para o bem. Agora nós estamos seguindo que tipo de conselho? Não é? Com quem que nós estamos nos sintonizando? Essa é a nossa pergunta. E uma boa pergunta. Ivana, a gente pode pensar, por exemplo, tudo que acontece é devido à influência espiritual e aí, assim, a nossa responsabilidade, onde é que fica? Mas seria muito fácil, né? Se eu pudesse dizer assim, não, eu errei, eu fiz isso, mas não era eu.
Não é? Eu fiz Mas porque isso alguém me acontece influenciou. muito, né? Voltamos. Nós temos livre-arbítrio. Nós seguimos ou não aquela influência se nós quisermos. Não é? E muitas vezes não tem influência nenhuma. Muitas vezes somos nós é que estamos fazendo. Muitas vezes nós é que estamos influenciando negativamente o outro, não é? Então nós temos que nos responsabilizar sim pelos nossos atos. É bem verdade que existem atenuantes. Nós estávamos há um tempo atrás estudando sobre a questão do suicídio, né? E em alguns casos de suicídio, a pessoa que chega a esse extremo, ela está num processo obsessivo tão grave que existem atenuantes, que ela acaba perdendo um pouco da razão, do discernimento, quando ela resolve optar pela fuga da vida, né? Pensando que ela está fugindo dos problemas. Então existem atenuantes, mas ainda assim é nossa responsabilidade, é nosso livre-arbítrio. Não é? Aquilo que nós fazemos, nós estamos plantando e necessariamente nós vamos ter que colher os frutos daquilo que nós plantamos. Existe um limite imposto por Deus para essa condição de um processo obsessivo, por exemplo? Até um determinado ponto é permitido, a partir de um determinado ponto não mais? Porque existem muitas perguntas, até que ponto um espírito ele pode entrar dentro de um processo de obsessão e existe um limite para isso? Ele pode, de repente, chegar até um ponto em que poderia levar alguém à morte, por exemplo? Olha, nós não podemos acreditar que um espírito tivesse a autoridade ou a condição de provocar a morte do encarnado, não é? A não ser que já esteja fazendo parte de um planejamento, uma previsão de desencarnação ali. Então, na verdade, não foi ele que causou. Essa influência espiritual, muitas vezes, ela permanece por diversas reencarnações. Mas chega um momento em que Deus diz assim, agora chega, né? Vamos separar esses dois. Vamos trazer um reencarnar num canto do globo, vamos pegar o outro, vamos reencarnar no outro canto do globo, para que eles se afastem um tempo, desvinculem esses laços fluídicos que os unem, para que eles possam viver outras experiências, para futuramente se reencontrarem e começarem a refazer o relacionamento, né? Isso pode acontecer também durante aqui a vida do encarnado. O obsessor, ele chega, ele tenta prejudicar de todas as formas, mas o obsidiado, embora tenha um sentimento de culpa, embora saiba que é devedor, é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem, que ajuda muita gente e que está sofrendo com aquele processo. Então Deus pode sim dizer assim, ó, vamos afastar esse companheiro aqui, porque o trabalho que ele está realizando bem é muito importante. Vamos dar uma folga para ele. Ele já mudou a sintonia, ele já está num outro caminho. O obsessor é que não conseguiu acompanhar. Então vamos afastá-lo para que ele tenha a oportunidade de trilhar o seu caminho evolutivo fazendo bem. E depois, futuramente, eles se reencontram para esse reajuste. E o objetivo principal nesse caso é que o próprio espírito, né, que está ali influenciando naquele momento, que é a vítima do ontem, ele também compreenda que ele também tem essa opção, né, de mudar e de passar a enxergar essas oportunidades como algo mais interessante, considerando seu futuro espiritual. Sair daquela ideia fixa também da vingança, que a gente sabe que não ajuda em nada. Né? Então, e de se fazer de vítima, né? Porque muitas vezes, aquele que está cobrando, ele se coloca na posição de vítima e diz assim, mas não é justo. Não é justo que ele agora tenha a vida que ele tem, sendo que ele me prejudicou tanto. Eu não merecia. Então, quando os espíritos amigos, muitas vezes, mostram o passado desse espírito que se julga vítima, quando ele percebe o que gerou para ele aquele tipo de situação, ele finalmente cai na real e percebe que, na verdade, ninguém é vítima de ninguém. Não é? Nós estamos sempre aí sob a lei de causa e efeito. Que as coisas que nos acontecem, elas servem para o nosso aprendizado de situações que nós mesmos geramos. É verdade. Bom, nós estamos aqui caminhando já para o encerramento da nossa entrevista com Ivana Raiski. Ela que é trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Goiás e também atua na área da comunicação social espírita em nível nacional. Está aqui conosco em João Pessoa neste final de semana para realizar coordenar, na verdade, um encontro que envolve os 3 estados, né, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A comunicação está em festa, efetivamente, neste final de semana. E aqui a gente tem o privilégio, né, de recebê-los. A Ivana que está aqui, o André que está aqui também conosco, aqui no nosso local, né, de trabalho, do dia a dia, que vocês já estão tão acostumados. Ivana, para a gente terminar,
eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre essa condição das manifestações espirituais. Por que as pessoas têm tanto medo, né? E isso, de uma certa forma, termina levando a esse lado do sobrenatural que nós falamos no início, de encarar isso como algo sobrenatural, e termina até criando uma fantasia muito grande para muitas pessoas. Qual a maneira que a gente tem, de fato, de conseguir entender melhor essa realidade, mundo físico, essa relação, melhor dizendo, mundo físico, mundo espiritual? Neto, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? O que nos causa medo, na verdade, é o desconhecido. Associa-se a morte a algo tenebroso, a algo ruim. Você pode ver que o símbolo da morte é uma caveirinha, né? Na verdade, a caveira é o nosso esqueleto que nos sustenta, o nosso conjunto de ossos tão maravilhosos que nós temos. Mas lembrando, isso é matéria, isso é pó e para o pó volta. Nós não somos esse corpo, nós estamos aqui vivendo nesse corpo. E esse corpo se desgasta e chega um momento que a vida se extingue dessa matéria. Mas a vida só se extingue da matéria. Eu, o ser que penso, o ser que vivo, permaneço vivendo numa outra dimensão, com outro tipo de corpo espiritual. Mas é algo natural, é o processo de nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, não é? Quando a gente compreende isso, que a gente compreende como é que é essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, isso se torna normal. Então a gente não tem medo. Por que eu tenho que ter medo? Eu vou ter medo, por exemplo, da minha avó que desencarnou e que apareceu para mim? Por que eu vou ter medo da minha avó? Ela continua sendo a minha avó, que me ama, que quer o meu bem. Mas a gente só compreende isso quando nós compreendemos porque estudamos e aprendemos como é que funciona. Então o que é melhor? O que a gente recomenda? Vamos estudar. A literatura espírita, ela nos traz inúmeras obras assim que elucidam de uma forma muito bacana como é que ocorre o prosseguimento da vida no plano espiritual, como é que acontece o intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado, por que alguns veem os espíritos e outros não, essa questão da mediunidade. E fica aí como uma dica de estudo para nós o Livro dos Espíritos, que é uma das obras fundamentais do Espiritismo, que traz para nós todos esses princípios fundamentais da nossa doutrina espírita, né? E que, com certeza, compreendendo, nós deixaremos de ter medo. Não é sobrenatural, pelo contrário, é muito natural. Pois é. E aí, como tudo que é natural, né? Tudo que é bom e é natural, acaba, né? Estamos aqui chegando ao final do nosso ponto a ponto de hoje, agradecendo a você pela companhia. Acompanhe os nossos vídeos, você vai ter aí acesso a todo o nosso conteúdo de vídeos já realizado até hoje, na playlist do YouTube. Você pode acessar através do youtube.com/FESPB, e também já temos vários vídeos já publicados também no Facebook. No YouTube é mais fácil porque você consegue localizar lá na playlist e lá você vai inclusive pesquisar pelo assunto que você deseja. Lembrando também que temos o programa Semear. Você pode acessar a página da Federação Espírita Paraibana e lá tem um banco de áudios contendo centenas de áudios disponíveis também. Você pode aproveitar, acessar a página de áudio e ouvir. A cada semana a gente tem a divulgação do programa Semear, 1 hora de duração, com músicas, comentários, enfim. O programa é feito com muito carinho para todos vocês e a gente ora, né, pede a Deus agora nesse momento que possamos concluir esse nosso encontro, agradecendo a você pela companhia, agradecendo a Ivana, né, que veio aqui conosco gentilmente ter esse momento, e desejando a você uma semana abençoada, com muita paz, com muita felicidade, muita harmonia. Que Deus abençoe a todos e que a gente se encontre no próximo ponto a ponto, nesses próximos dias aí, tá bom? Saúde, paz e até lá.